título da mensagem dessa manhã é Quem determinará o tempo? Eu achei interessante que quando o Beto postou isso nas mídias sociais, uma das minhas pacientes entrou e falou assim: doutor, é o tempo do meu parto? Eu falei: não, esse tempo é o tempo do nosso Deus. Quando será a segunda volta de Cristo? Não é novidade para ninguém, nós temos vivido tempos de apocalipse, tempos assim como nos tempos de Noé. Isso tem gerado uma confusão muito grande no mundo. Isso às vezes tem até desviado o nosso foco do cronograma de Deus. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre esse cronograma. O cronograma da redenção de Deus. Esse projeto perfeito que foi traçado por Deus desde a formação do mundo. Eu vou pedir aos irmãos, então, para acompanhar comigo a leitura da palavra. A gente vai estar falando em Mateus 24, primeiro de 3 a 14, e depois 37 a 39. Amém? Ele inicia falando do princípio das dores. O princípio das dores seria, se a gente jogar isso para a maternidade, a gente entende como o princípio das dores aquele momento que precede o trabalho de parto. Aquele momento no qual a gestante já começa a sentir aquelas contrações, os pródromos. Algo antecede um grande mover, um milagre que vai acontecer. O nascimento que vai acontecer. E o versículo 3 fala que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão as coisas e que sinal haverá de tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos no meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Repita comigo: mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, será salvo. 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou. A todos assim será, a todos. E assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Antes de estar falando um pouco sobre a palavra propriamente dita, a gente vai estar falando um pouco sobre esse cronograma do Senhor. Deus, ele fez um plano da redenção do homem. Não é novidade para ninguém que um dia o homem caiu e foi desviado de toda a visão, todo o planejamento de Deus.
E nesses dias que temos vivido, nesses momentos que temos passado, a gente tem que ter uma atenção muito grande para não acontecer conosco como aconteceu com o povo na época de Noé. A nossa mente tem que estar cativa ao plano e ao cronograma do Senhor. Nossos olhos fitos aos céus. O próprio Jesus fala para os fariseus: vocês conseguem enxergar as coisas naturais, quando vai chover, quando vai fazer sol, mas não conseguem enxergar o reino. A nossa visão ela tem que ser estendida mais num plano espiritual. E o cronograma dessa redenção ela é perfeito. Em Noé, a semente do homem ela foi preservada. Em Abraão, essa semente ela é gerada e vira um filho. Em Moisés, uma família é edificada e, consequentemente, nasce ali um povo, uma nação. Em Davi, uma família, ela nasce e gera um reino. E dessa raiz de Davi, surge um Cristo, o qual, com toda a tua benignidade e tua bondade, nos transmite nos dias de hoje, através da tua palavra, quais seriam os sinais do final dos tempos. Esse é um plano perfeito que o Senhor Deus fez. Ele é o alfa, o ômega. Ele já sabia que um dia o homem iria cair. Satanás tenta de qualquer forma quebrar esse cronograma, mas não conseguirá, porque já foi consumado, foi pago um alto preço. Ele não considerará. Essa revelação progressiva que é feita por Deus me gera hoje em dia uma preocupação. E a minha preocupação é saber se nós temos conseguido enxergar, nos tempos de hoje, essas manifestações que o Senhor já havia determinado. Temos conseguido ter a atenção para o céu, temos conseguido traduzir o que Deus tem tentado trazer para as nossas vidas, ou não? Existe uma apostila na qual eu vou estar, antes da continuidade da palavra, a gente vai falar um pouquinho sobre esses sinais, abordar um pouquinho, porque não é só em Mateus, mas também no Antigo Testamento, em Daniel, Isaías, a gente consegue acompanhar esses sinais. E poderíamos falar como sinais inconfundíveis da volta do Senhor Jesus. Antes de lembrar esses 3 sinais, a gente precisa saber que o Novo Testamento ele nos remete a pensar que, primeiramente, ninguém sabe quando será. Quantos aqui querem que ele volte? Amém. Eu quero. Quantos aqui acham que vai ser nos próximos 10 anos? Quantos aqui acham que vão ser nos próximos 20 anos? Quantos aqui sabem o dia? Ninguém. Nem ao Filho do Homem foi revelado. Mas ele nos passou certas orientações, certas informações, para sabermos que esse dia estaria próximo. Em segundo lugar, em 1 Tessalonicenses 5,4, fala que não devemos estar em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Ah, meu amado, vamos ficar muito atento. A gente tem que ter muita atenção nesses últimos dias. Pode ser a qualquer segundo, pode ser daqui a 10 minutos. E aonde eu estarei? Aonde está o meu foco? Por fim, terceiro, Mateus 16:3, fala que compreendeis a face dos céus e não sabeis discernir o sinal dos tempos. Aonde está o nosso foco? Nós temos sabido interpretar esses sinais? Os sinais da volta de Jesus, então. Item 1, essa apostila de teologia conceituada, coloca como guerras e revoluções. Isso está em Lucas 21:10, vocês podem anotar e depois só acompanhar, não haverá tempo para isso. Que fala que, então lhes disse, levantar-se a nação contra nação e reino contra reino.
Todos aqui acompanham a história e sabem que tivemos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Estamos aí acompanhando esses últimos dias, Coreia do Norte entrando em atrito com os Estados Unidos. Talvez uma terceira guerra mundial se aproxima. Então não é novidade para ninguém que isso aqui já se cumpriu e está se cumprindo. Item 2, catástrofes naturais. Está em Lucas 21:11 e fala que haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares e coisas espantosas. Todos acompanham as notícias de saúde e a gente vê que a cada ano surge um novo vírus, mutação do vírus da Zika, da dengue, já está numa 7ª linhagem, a medicina não consegue acompanhar, porque essa carga genética, quando ela vai sendo alterada, os medicamentos que eram eficazes tornam-se ineficazes para aquele vírus. Acompanhamos a AIDS, tudo isso está sendo cumprido. Nada que o Senhor prometeu deixará de se cumprir, como a Vivian falou aqui no louvor. Terceiro item, o aumento do pecado. Mateus 24:12 fala que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É redundante eu ficar falando aqui o mundo que nós estamos vivendo. A gente tem acompanhado a cada dia esse amor se esfriar e não existe mais qualquer sentimento de misericórdia. A vida de uma pessoa, às vezes, é tirada por tão pouco. Nós estamos vivendo dias que a apologia ao mal ela tem sido cada vez mais trabalhada na vida dos homens. Essa iniquidade, assim como nos tempos de Noé, nós temos acompanhado isso nesses dias. Mas não é só a iniquidade. Mais do que isso, é um culto, uma apologia, e como se o pecado se tornasse uma virtude na vida do homem. O que era anormal, hoje é normal, e o que é normal passou a ser anormal. Nós somos ridicularizados pelas nossas atitudes, os nossos atos. O mundo nos vê assim. Somos vistos de forma diferente. O quarto item, multiplicação do conhecimento. Daniel 12:4 fala que muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Acompanhei no último mês a notícia de um embriãozinho, um feto de um mamífero sendo gerado fora de um corpo, em útero artificial. O homem começa a querer pegar a posição de Deus. Na última semana, numa rádio, eu ouvi uma impressora que foi desenvolvida, e essa impressora com células germinativas conseguiu imprimir um ovário. Esse ovário foi implantado em uma ratinha e tornou-se funcional. Aquela ratinha que não podia ovular, passou a ovular. Vocês conseguem entender essa mudança da visão que tem acontecido? Cada vez mais a humanidade se afastando do que Deus poderia fazer. Nós tivemos aqui recentemente o exemplo de várias irmãs com dificuldade de engravidar. Vou me atentar a Fran, pedir até permissão para ela. Fran, você que está aí nos assistindo, louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e o que aconteceu. Franciane tinha um diagnóstico de uma menopausa precoce. Eu vou aprofundar um pouco isso para testificar, para poder potencializar o milagre que foi feito através da chegada do Vinicinho. Passou por 2 especialistas, amigos meus, um deles professor da UF, e eles chegaram para mim: Perillo, não tem reserva, ela não tem praticamente ovário, não tem como. E durante o ato cirúrgico eu fiz questão de... Nós temos uma rotina, uma conduta durante a cesariana de abordar os ovários, né? Por exemplo, eu já peguei durante uma cesariana um câncer de ovário numa mulher nova. Então é rotina você ir lá e olhar.
Mas a Fran, eu falei, eu vou ver esse ovário. E de repente eu manipulando, quando eu olhei, onde está esse ovário? Eu não tinha um ovário. Ela tinha 2 fitinhas, que a gente chama de ovário em fita, esgotados. E o que parecia impossível, Deus tornou possível. O que era impossível, um desses que o professor falou, mas aí ela, se formos ver na literatura, ela tem 10% de chance. O que era 10% virou 100 para Deus. Esse é o nosso Deus. Mesmo ontem, hoje e será eternamente. O 5º item, o 5º item, a propagação de uma nova era. Essa preparação, então, para um governo do anticristo, a gente já tem evidenciado isso acontecer. O 6º item, avivamento pentecostal. Pedi até assessoria ao nosso pastor durante essa semana. A gente sabe de um reavivamento que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 14 de abril de 1906, que foi denominado reavivamento da Rua Azusa. Nos dias de hoje, nós temos assistido focos de avivamento acontecendo em todo o mundo, até aqui na nossa igreja. Isso tem se cumprido da mesma forma. O 7º item, renascimento de Israel. No século XX, mais precisamente em 1947, a ONU votava a favor da criação de um Estado de Israel. Em 14 de maio de 1948, contra todas as possibilidades, essa nação foi reedificada e voltaram a ser uma nação efetiva. Esse aqui é um exemplo clássico do cumprimento da história de Deus, promessa de Deus. Isso está lá em Isaías 66:8, que fala que nasceria um povo num só dia, uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu luz aos seus filhos. Uma coisa já avisada há milênios atrás. Deus fez cumprir. 8º item, a iminência de um governo mundial. A gente teve a oportunidade de assistir aqui na igreja o vídeo da inauguração do túnel de San Gotardo, decorrido na Suíça, em junho de 2016. Depois nós iremos projetar o endereço desse vídeo. Eu acho super válido vocês assistir, mais do que o que estou falando aqui, afirmando. Vocês podem comprovar pelas imagens, quem ainda não assistiu, que nada mais é do que um ritual satânico, aquela inauguração do túnel. E mais do que isso, predizendo já uma nova visão de uma organização mundial. O próprio presidente da Suíça fala que aquele túnel estava sendo feito na união dos povos e na união das economias da Europa. Unificação, globalização, governo único, sendo preparado o campo já para o anticristo. O 9º e o último item. O 9º e último item fala da pregação do Evangelho a todo mundo. A gente acabou de ler aqui nas Escrituras. Então será o fim. Mateus 24:14. E quando este Evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Eu vou pedir o Gabriel para projetar os primeiros slides, e a gente pensa que é brincadeira. Essa notícia é do G1, está falando lá do túnel, na inauguração do túnel. Próximo, por favor. Ali são os políticos, premier italiano, chanceler alemã, presidente da Suíça, o presidente francês, reunidos tratando dessa estratégia da unificação.
Próximo, por favor, Gabriel. E aqui dentro do nosso tópico, a pregação do Evangelho em todo mundo. Essa notícia eu peguei na internet, de um site confiável, e esse levantamento aponta que mais de 3 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar do Senhor Jesus. Como virá o fim? Como se cumprirá o fim? Próximo. Mais de 3 mil povos ainda nunca ouviram falar de Jesus. Próximo. Dessa totalidade seriam cerca de 1,6 bilhões de muçulmanos, 900 milhões dos hindus e 364 milhões de budistas, que ainda não conseguiram saber que houve o Cristo, que ele já veio, o Messias já veio. Próximo. Ali a chamada janela 1040, nessa região ainda onde o Evangelho não alcançou, e ela foi assim designada por se localizar entre as linhas 1040, localizada acima da linha do Equador. Ela forma como se fosse um retângulo, e essa região engloba o norte da África, o Oriente Médio e a maioria dos países da Ásia. Países hoje dominados pelo islamismo, hinduísmo e o budismo. Nesses países, do total de 62, 43 deles, é praticamente impossível chegar ao Evangelho. É simplesmente proibido. No top 5 desses países se encontram Coreia do Norte aí, Afeganistão, Arábia Saudita, Somália e Irã. Nesses 5, ouvir o nome de Jesus, degola. Nós temos ali, nesse campo, nessa janela 1040, pessoas, igreja, instituições sérias, que têm tentado fazer se cumprir o ID do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus aqui pela visão dos nossos pastores, de a cada vez mais estimular as nossas ações, no estímulo ao evangelismo, no estímulo às missões, porque o Evangelho não é só feito de palavras, o Evangelho não é só feito das orações, mas o Evangelho, a pregação do Evangelho também é feita por aqueles que podem contribuir. Eu não posso ir lá, mas eu posso enviar. Eu não posso estar lá, mas eu posso patrocinar alguém que está lá. Louvado seja nossas cantinas com esse intuito. O que nós temos feito? O que nós temos feito para se cumprir o fim? Hebreus 11, 7. Dando continuidade à nossa palavra, isso só foi uma introdução. Fala que, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Deus faz os planos dele, faz esses pactos e conta conosco. Podemos perceber isso através da vida de Noé. A gente vai em Gênesis 6 e ele começa falando que a humanidade já estava perdida, pecaminosa, o homem havia destruído praticamente tudo, a iniquidade instalava-se cada vez mais na humanidade. Mas eis que ele viu um homem e achou graça diante desse homem. Esse homem era Noé. Capítulo 6, versículo 6, fala que Deus se arrepende de criar o homem. Deus já havia decidido, eu vou aniquilar. Vou mandar um dilúvio e não vai ficar um. Mas 6, 8 ele fala, porém ele achou graça perante aos olhos do Senhor. Deus vai então usa Noé para servir como semente de toda a humanidade.
Ele achou um que ainda valeria a pena. E por isso, em 2 Pedro 2,5, fala que Noé é chamado do pregador da justiça. Ele cumpriu esse cronograma que Deus estabeleceu sobre a vida dele. Imagina aquela situação, ele era um agricultor, não chovia nem naquela época, provavelmente o barco eles nem imaginavam o que era, quiçá uma arca. E ele não era carpinteiro, ele era um agricultor, mas sendo temente a Deus e com fé, ele ouviu. E passou 120 anos da sua vida construindo aquela arca. E essa arca pôde fazer com que Deus cumprisse esse cronograma que ele já havia estabelecido. Deus analisa e vê que não haveria outra forma. Eu tenho que deletar tudo e começar do zero. Temos vivido um momento assim, não, irmãos? Eu tenho que começar do zero. E através da fé desse homem, a semente da humanidade, ela é preservada. Eu creio que nos dias, a gente trazendo isso para o dia de hoje, é como se o Senhor Jesus já estivesse aqui nas nuvens. E falando assim para todos nós, só falta um item. Os demais já foram todos cumpridos. Falta pouco. Estamos vivendo talvez há anos da consumação do milênio, do reinado do Senhor. Falta pouco. E a minha preocupação nesses dias tem sido me alertar nesse sentido. O que nós temos feito para a dispensação de Deus? Se nós não fizermos, podemos até postergar um pouco isso. Ele chega para mim, Perilo, eu quero que você faça isso, isso, isso. Eu não faço. Chega para um outro, eu quero pedir para o Perilo, ele não pôde, você pode fazer isso, isso, isso. O Espírito Santo vai revelando na nossa vida e a pessoa não faz. Ele chega para um outro, eu gostaria que você fizesse isso, isso, e a pessoa não faz. A gente pode estar postergando esse tempo, mas não importa, esse tempo irá se cumprir. Se necessário for, os céus clamarão, as pedras clamarão, e o Evangelho será levado a todo ser, toda criatura e toda nação. Isso se cumprirá, porque isso já está consumado na cruz do Calvário. E nada fará isso voltar. Já está consumado. Aonde estão os nossos olhos? O que nós temos feito para se cumprir essa etapa? Se estamos vivendo dias como o de Noé, o que nós precisamos? Homens como Noé. Estamos vivendo dias como Noé, na época de Noé. Então precisamos de homens como Noé. Temos conseguido enxergar essa cronologia de Deus como Noé fez? Existe um tópico muito importante nesse estudo que eu fiz, que ele fala da dispensação de Deus. O que seria essa dispensação? Olhando lá para a época de Noé, Deus já havia determinado o que iria acontecer. Eu vou reiniciar o mundo, a humanidade, através do dilúvio. A parte de Deus já estava completa. O plano dele já estava estabelecido, mas faltava uma coisa: a arca. E Noé proporcionou, não que ele fizesse o dilúvio, quem fez o dilúvio foi Deus. Mas vocês conseguem entender, se ele não faz a arca, Deus não dispensaria o dilúvio? A dispensação de Deus, ele fica aguardando, nós fazemos a nossa parte. E eu creio que nos dias de hoje, essa dispensação, ela só está pendente devido à nossa omissão, nossa negligência, a nossa limitação. Nós temos tido tempo na nossa agenda para o Senhor? Ou a nossa agenda tem sido ocupada dos nossos afazeres do dia a dia? Na nossa agenda tem espaço para Deus?
Ou nós temos sido só reservado a agenda no domingo, na quarta noite? As características de Noé, eu creio que todos já sabem, mas por que Deus achou graça perante a ele? Ele era um homem que andava com Deus. Assim nós devemos ser, dia a dia. Temos estudado cada vez mais na Esforce que isso é uma luta contínua, é o dia a dia, é o crescer, é o andar, é o progredir, uma busca contínua. Isso não pode ser cessado em nossas vidas. Esse crescimento, ele é gradativo. Essa transformação, ela é de dentro para fora, ela é espontânea. Aquilo gera alegria no nosso coração e cada dia nós temos mais fome e sede de receber de Deus. Ele era um homem íntegro. Ah, meus irmãos, como está sendo difícil a gente achar pessoas íntegras nesse mundo de hoje. Ele foi instruído por Deus a respeito das coisas as quais ele nunca havia ouvido falar. E ainda assim, sendo temente a Deus, ele passa 120 anos da sua vida construindo algo, construindo uma estrutura que proporcionou a Deus fazer a sua dispensação, cumprir o seu cronograma. Um cronograma o qual ele iria manter a semente da humanidade. Atos 16:31 fala que crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Quantos aqui querem salvar a tua família? Amém. Amém. Noé também. Noé também. Mas tem aqui uma diferença para Ló. O que acontece com Ló? Ló salvou a tua família? Ló conseguiu a salvação só para ele. E quando a gente tenta interpretar tudo isso, a gente vê que existia ali uma diferença no sentido do que Noé fez. Tudo o que Noé teve que passar. 120 anos. Acho que viviam em torno de 900 anos naquela época. Mas 120 anos da sua vida, ele passou construindo essa arca. Algo que ninguém havia imaginado até então. A justiça de Deus foi estabelecida através desse cumprimento pela fé, pela honra que foi dada a ele, a sua família foi toda salva, diferente de Ló. Vimos aqui então que o fim seria quando esse evangelho for pregado a todo mundo. Quando a nossa vida, então, ela é um testemunho para Deus, nós promoveremos essa mudança do mundo. Então, para eu entender que a minha vida, ela tem que ser transformada e trabalhada a cada dia para que eu possa levar ela para o mundo, já pararam para pensar que a gente passa a maior parte da nossa vida lá fora e não aqui dentro? Nosso trabalho, nossa família. Aqui hoje reunidos, por exemplo, quantos nós temos aqui da área de saúde? Quantos aqui nós temos da área de educação? Quantos servidores públicos nós temos aqui hoje? Hoje dá até vergonha de levantar a mão. Quantos advogados nós temos? Se a gente parar para pensar, nós estamos inseridos em todas as áreas do mundo. Não é verdade? E se a gente parar para pensar, através da nossa vida, não obrigatoriamente a gente tem que levar a palavra, mas a gente tem que levar o evangelho e que seja através de nossas atitudes nesses ambientes. Eu tenho que proporcionar a essas pessoas que ainda não conhecem o evangelho a entender que vale a pena, que é algo diferente, que é algo que possa mudar toda a vida dela e da família dela. E isso ela vai enxergar através de nós. A nossa igreja tem que ser estabelecida lá fora também.
Não podemos ser só igreja aqui dentro dessas 4 paredes. Amém? Quando nós iremos assumir essa responsabilidade pelo mundo? Essa responsabilidade que nos foi outorgada por Cristo, do ide. E se o que nós temos feito no nosso dia a dia, isso não tem gerado mudança no mundo, não somos homens como Noé. É como se fosse um comércio informal. Para o governo, um comércio que é informal, ele não é visto. Ele não gera os impostos, não paga as taxas. Ele não existe para o governo, o comércio informal. O camelô da rua, não é? Para o governo aquilo ali não existe. E o meu medo é que estejamos sendo informal para o reino. O rei olha para a gente e não enxerga, ele não existe. O que nós temos feito para mudar essa realidade na nossa vida? Jesus afirma que nós temos às vezes dificuldade de enxergar o céu. Mateus 16:3. Enxergar o propósito que cada um de nós tem. E não duvide disso, meu amigo, ele conta com cada um de nós. E Jesus fala para aqueles fariseus: vocês têm que enxergar algo além. E assim tem que ser em nossas vidas também. Não é só um ambiente de trabalho. Deus não me deu o dom da medicina à toa. Há pacientes que entram, às vezes, lá no consultório, lógico, não são todas, mas que eu sinto que o Espírito Santo me conduz a abordar aquela pessoa. E aí eu começo a falar um pouco sobre a vida dela, como está a família, e daqui a pouco a gente está falando de Deus, e aquela pessoa começa a chorar. Quantas e quantas pacientes que entram ali, e eu pergunto: quem indicou? Quem te indicou para estar aqui hoje? Ela: não sei. Eu falo: eu sei. Foi o Senhor Jesus que indicou você para estar aqui hoje. E muitas delas depois reconhecem que era para elas estarem lá. E às vezes essas limitações, meus irmãos, são criadas por nós mesmos. Sara, aí Fran, não é só você que era estéril não, ó. Sara também era. Sara, quando a gente vê tudo o que aconteceu com ela, ela recebe uma promessa que ela geraria Isaac. Num primeiro momento ela não entende como seria aquilo. Eu sou estéril, como eu vou gerar? Para ela seria apenas um filho. Sara, ela não, mais do que uma esterilidade física, ela também tinha uma esterilidade espiritual e até intelectual. Ela não conseguiu entender o cronograma de Deus para a vida dela. Mas Deus ainda assim, com toda a tua bondade, cumpre através da vida de Sara, no seu cronograma, o envio de Isaac. E hoje, eu e você, podemos ser chamados de filhos de Abraão por Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Coisa tremenda. O problema dela não era só uma esterilidade física. Sara não conseguia enxergar. Mateus 16 fala 3, que a gente tem que enxergar o que os céus têm falado. Não no sentido físico, temperatura, mas no sentido espiritual. Porque o nosso Deus fala, não é verdade? Nosso Deus tem falado a cada um de nós. E isso tem sido evidente a cada dia, a cada milagre que nós temos vivido aqui na nossa igreja.
como se Deus estivesse falando assim: o caminho é esse. Eu vou honrar vocês. Ser persistente. Continuem. Mas ao mesmo tempo a gente tem que abrir os nossos olhos para o cumprimento do fim. Quando será esse fim? Através de quem será esse fim? João 6:38. Jesus falando aos discípulos, fala que eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Posso falar uma coisa para você, meu amado? Você não está aqui para fazer a tua vontade. Você está aqui nesse mundo para fazer a vontade de Deus em tuas vidas. Ele conta comigo, Ele conta com você para determinar o fim. Quando será esse fim? Depende de todos nós, lógico. Quando eu ouço o que o Pai está dizendo, eu entro na obra que o Filho está fazendo. Entenderam? Quando eu consigo ver e ouvir o que Deus está dizendo, eu entro no propósito com Cristo. Eu consigo entender a dimensão e a plenitude da cruz, do sangue derramado. Aquilo torna-se palpável na minha vida. E aí você começa a chorar, você começa a louvar, você começa a agradecer e entender que valeu a pena tudo aquilo que Ele passou por todos nós. Eu queria agora, nesse momento, chamar o pessoal do louvor. Eu acho que o Beto vai conseguir colocar na edição do vídeo o endereço do YouTube do vídeo. Aqueles que não assistiram, vale a pena, né, pastor? Eles perderam completamente a vergonha. O tempo está próximo, então eles também estão preocupados com o reino deles. Os irmãos, eu conheço a maioria das pessoas que estão aqui. Creio que todos estão no caminho, no propósito com Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele tem a capacidade de sondar os nossos corações e trazer à tona tudo o que tem em nossas vidas e que tem nos tornado cego aos céus, o que tem nos afastado dos caminhos do Senhor, o que tem ocupado o espaço das nossas agendas, dos nossos cronogramas. Eu gostaria de pedir a todos que ficassem de pé, por favor. E nesse momento agora eu gostaria de pedir que a cada um somente desse permissão ao Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa conectar a nossa mente a Ele. E que nesse momento agora possa estar sendo revelado, segundo o propósito de Deus em nossas vidas, atitudes e atos que ainda temos que adotar, coisas de nossa vida que ainda há de ser mudada. Quando eu desvio o foco da minha visão, do meu propósito, do reino de Deus, é porque eu estou mais para o mundo do que para Ele. E isso pode trazer consequências em nossas vidas. Consequências as quais não tem volta às vezes. Não, mas eu quero continuar no propósito. Dê agora liberdade ao Espírito Santo de Deus.
Deixa Ele falar à tua mente, ao teu coração. O que tem ocupado o seu tempo, o que tem ocupado a tua agenda, o que tem desviado o teu foco do reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, vai trabalhando.